Eu vou te falar de experiência própria. Eu, quando me separei do pai do meu filho, eu nunca liguei para dizer que ele tinha uma febre. Eu tive que reconfigurar, de fato, a minha vida e entender que eu tocava ela dali para frente sozinha. Sim. E assim é até hoje. E eu vou um pouco além, não sei se a gente entra nesse tema ou não, mas a criança jamais, jamais nessa vida pode ser usada como moeda de troca, que a gente vê muita gente usar. Olha, eu já tive diversos erros, mas isso, moeda de troca, jamais. Sim, não, isso Exatamente. Eu acho que é o pior. O meu filho, é o pior que pode acontecer depois de um divórcio. O meu filho tem uma relação muito boa com o pai dele e eu nunca falei uma vírgula. O problema que eu tive com o pai dele, porque eu não tenho mais há muito tempo, o problema que eu tive com ele, era entre eu e ele. Não, o seu filho não tem nada a ver Homem e com mulher. Isso. O meu filho não tinha nada a ver com isso. E eu nunca coloquei ele no meio dessa confusão. O sentimento pelo pai dele era o dele é outro, o dele é de filho. A relação é isso. diferente. Então não tem são que papéis, misturar, são papéis não diferentes. tem que falar. A minha mãe, ela às vezes ela fala assim, fala assim, minha mãe é casada com meu pai há 52 anos, 53 anos. Mas, obviamente, ela é mãe, ela liga, porque seu pai, onde eu cheguei pra ela, eu falei assim, eu não vou escutar. Ela falou, mas eu preciso desabafar. Eu falei, então você liga pro seu terapeuta. Sabe por quê? Porque a pessoa de quem você tá, ela falou, mas eu tô falando do meu marido. Eu falei, mas o seu marido é meu pai, e eu não consigo dividir. É muito difícil. E ela entendeu isso e ela parou de fazer isso. E a minha cabeça funciona assim. E a minha relação homem e mulher é uma. A relação dele com o filho é uma que nunca vai acabar. E ele vai ser sempre pai. Então ele precisa ser respeitado como pai. E o pai precisa respeitar o filho como filho. E assim eles terem uma relação saudável e descobrir qual que é o limite deles. Como eles vão lidar com isso. Se o pai está presente, se o pai falta. É uma cobrança que eles vão ter entre eles. Nossa, isso que você está falando é muito importante. Quando eu comecei a enxergar o meu pai como pai e parei de confundir, né? Meu pai já não está mais aqui, mas eu enxerguei isso muito antes de muito antes de ele falecer, é outra vida. Porque a relação que ele tinha com a minha mãe é uma, que é deles. A relação que eu tenho com ele é outra. Como pai, eu tenho uma lista de coisas para falar do meu pai, positivas, negativas. Mas eu não posso falar dele como meu marido, ele não é meu marido.